Antes da mensagem, obrigado, Gerson. Antes da mensagem, eu queria fazer um comentário sobre a música que nós cantamos. Tem uma frase que fala que eu me achei na cruz. Na cruz eu me encontrei. Essa frase ela é muito importante, pessoal, porque é uma frase, lógico, está falando de uma forma figurada, que quando as pessoas se achegam até Jesus, elas conseguem se entender e conseguem entender o propósito de Deus, o propósito da vida para elas, que é o propósito de Deus para elas. E eu fico, sempre quando eu ouço essa expressão, eu fico pensando quão real ela é. Porque a pergunta que é respondida na cruz, de quem nós somos, por que nós existimos, por que viemos aqui à Terra, e para onde nós iremos, ela só tem uma resposta coerente e verdadeira quando nós olhamos Jesus. Que eu posso entender, eu posso lembrar da minha própria vida, o Charles com suas crises, com as suas lutas, com as suas incoerências, inconsistências, e eu vivia numa crise interna por saber a verdade, não conseguir realizá-la. E lá em Romanos a gente vai ver que o apóstolo Paulo fala sobre essa crise, né? Mas quando você olha para a cruz e você deixa a palavra de Deus ler você, não só você lê a palavra de Deus, mas ela lê você, você pode perceber quem você é, né? E nós percebemos que nós somos seres humanos, temos muitos potenciais, muitas virtudes, muitas coisas boas que Deus nos deu, mas também nós somos marcados por uma série de, talvez, sofrimentos na nossa história, crises existenciais, perguntas talvez sobre o nosso corpo, perguntas sobre nossa personalidade, por que a gente é do jeito que a gente é. E é lindo ver que Jesus nos responde. Ele mostra quem nós somos e nos propõe uma mudança. E lá na cruz a gente pode entender quem nós somos e nos encontrarmos lá, porque nós nos encontramos com Deus lá na cruz. No Evangelho podemos nos encontrar com nós mesmos, conosco mesmo, de uma forma honesta e de uma forma que não é desesperadora, mas de uma forma esperançosa. E o que eu quero fazer com os irmãos hoje é, com base nisso que a cruz nos proporciona, fazer algumas reflexões importantes. E nós temos seguido aí uma série, estamos falando sobre família, mas eu queria aproveitar a data de hoje. Aproveito já para cumprimentar as irmãs, dando parabéns pelo seu dia. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? E esse dia ele traz para nós reflexões importantes de tudo que tem sido feito no dia de hoje, de tudo que tem se falado no dia de hoje. A palavra de Deus ela tem reflexões que ela nos traz sobre esse dia. Se a gente pensar um pouquinho friamente sobre o Dia Internacional da Mulher, como eu vou falar, ela tem coisas positivas, mas é legal a gente dar um pouquinho, é importante o cristão ser uma pessoa esclarecida e entender o que há por trás. Na realidade, o Dia Internacional da Mulher, ela é um dia do feminismo mundial. Tá? Quando a gente fala do feminismo, pessoal, a gente está falando de um movimento filosófico que envolve uma série de posturas e envolve uma série de áreas, envolve a área financeira, política, social, envolve várias coisas, que ganhou esse dia para ser um dia de autoafirmação, não da feminilidade, mas do feminismo como movimento. Nesse sentido, nós não somos a favor do feminismo. Nós queremos que as mulheres sejam mulheres do jeito que Deus quis, dos homens, para que eles sejam homens do jeito que Deus quis. Nós queremos que as mulheres cumpram o seu papel, nós queremos que o homem exerça o seu papel de forma equilibrada, amorosa, os dois. Então, uma coisa que a gente precisa perceber é que o Dia Internacional da Mulher, ela é realmente conquistada
com base num movimento que é feminista. Não estou falando que a gente não deve entender como uma data importante, mas nós, como esclarecidos que queremos ser, precisamos olhar esse pano de fundo que há por trás. É verdade também que o Dia Internacional da Mulher é um dia de comércio. Assim como foi inventado o Dia do Pai, aí tem que dar presente para o pai, o Dia da Mãe tem que dar presente da mãe, o Dia dos Namorados tem que dar presente do namorado, e assim, tem o Dia Internacional da Mulher. Então todo o comércio também se movimenta para que as mulheres sejam presenteadas nesse dia. Também não estou falando que é errado, tá, pessoal? Mas é só também para a gente poder ter esse entendimento. Não é errado você dar um presente para sua esposa nesse dia, para sua namorada, para sua noiva, ou para alguma que você está pretendendo alguma coisa, mas é importante lembrar que parece ser muito lindo, mas também há um dedinho do comércio aí em toda essa festividade do Dia Internacional da Mulher. Há também um outro movimento ligado ao movimento do Dia Internacional da Mulher, um movimento político, pessoal. A gente também tem que entender que existem grupos que lutam ligados também ao movimento feminista, e aí o movimento feminista ele vai se ramificando, vai tendo várias expressões, ela vai se manifestando de várias formas. Eu não sei se os irmãos têm noção, mas, por exemplo, existem movimentos feministas que pregam realmente uma libertação absoluta das mulheres, eles pregam uma sociedade absolutamente controlada pelas mulheres e que os homens sejam relegados a alguma função procriadora e trabalhadora só, tá? Existe um outro movimento que afirma que não deveria haver nenhum contato entre homens e mulheres. Tudo isso são ramificações desse movimento feminista. Você vê a loucura. Algum tempo atrás eu até compartilhei com alguns irmãos uma ex-feminista escrevendo na revista Veja, naquelas páginas amarelas que tem na revista Veja, falando que o movimento feminista conseguiu tornar a sociedade moderna feminina. Eles conseguiram pressionar a sociedade para que a sociedade se tornasse uma sociedade feminina. E ela foi expulso do movimento, olha só, foi expulso do movimento feminista porque ela quis ter filhos e quis criar filhos. E aí todo o movimento caiu em cima dela, você está sustentando estereótipo, não sei o que, machista e tal. A mulher, não, eu só quero ter filhos. E aí o movimento caiu de pau em cima dela e ela escreveu dizendo que o movimento passou do propósito inicial e agora se tornou radical. E esse movimento ele é forte aqui no Brasil, tá bom? O Dia Internacional da Mulher, ela também é um dia de repetir uma mentira. E é um dia de opressão de ambos os lados. Pessoal, tem muita coisa infelizmente triste realmente acontecendo com as mulheres no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas muitas vezes o movimento ele quer colocar a figura da mulher com aquela perfeição. Então, por exemplo, se coloca a figura da mãe como aquele ser perfeito e amoroso, né? O pai como um ser ausente. Isso você nota nas próprias cantigas infantis, né? A mamãe está no lugar e o papai cadê, né? Então, você vê isso nas próprias cantigas infantis, essa manifestação. Então, assim, o homem, ele é personificação do errado em alguns contextos e a mulher é personificação que é certo. Isso não é verdade, porque tem homem errado, tem mulher errada, tem homem certo e tem mulher certa também. Então, você colocar, não, como existe no Brasil, a repetição de uma mentira. Todo pobre é digno. É verdade isso? Quando a pessoa fala, gente, eu já fui pobre. Como se eu falar que eu já fui pobre é porque eu sou honesto. Pobre rouba, dependendo do pobre. Pode ser desonesto? Pode. E tem muito, infelizmente. Né? Assim como também tem rico desonesto. Então, você falar que a mulher é o ideal de tudo que é bom, não é bom. E que o homem, tudo que ele faz é ruim, também não está correto. A gente precisa, então, ter essa noção equilibrada.
e olhar que esse dia ele é também uma tentativa de desfazer diferenças que Deus criou. Falar que homens e mulheres são iguais, a gente precisa pensar em que sentido? Em algum sentido, quando a gente vai ver um pouco, no sentido da sua essência, somos iguais sim. Somos seres criados por Deus, portadores de dignidade, homens e mulheres. Mas fisicamente somos diferentes, psiquicamente somos diferentes, emocionalmente somos diferentes, a nossa biologia é diferente. Hoje eu estava vendo, não sei quem assistiu, o Esporte Espetacular, e uma menina estava tentando provar que é menina, porque o corpo dela produz uma taxa maior de testosterona, naturalmente produz, mas ela é feminina. E os esportistas estão falando que isso pode dar um ganho de eficiência maior do que para as outras mulheres. E eles falam que é natural que o homem nas provas de velocidade seja 11% mais eficiente mais rápido do que as mulheres. Isso ofende alguém? Não era para ofender. Isso é assim. O homem é feito para ser mais rápido. E que nas provas de força, o aumento do homem sobre as mulheres cresce de 11% para 19%. Ou seja, o homem é quase 1/5 mais forte do que a mulher. Qual o problema disso? Então você chegar e falar, não, homens e mulheres são totalmente iguais, nós estamos desconsiderando algo que foi Deus que fez e que foi importante. Ele fez desse jeito. Por que ele fez com que o homem pudesse ser mais rápido e mais forte? Para que ele pudesse proteger melhor a sua esposa, para que ele pudesse guardar melhor as suas crias, para que ele pudesse ser mais eficiente no seu trabalho. Deus fez assim. Então esse movimento tenta às vezes equalizar algumas coisas que Deus fez para serem diferentes mesmo. E a gente precisa tomar cuidado. Não sei se vocês já estão sabendo, existe um movimento que está atingindo as Olimpíadas. E eles estão querendo que não haja mais prova masculina e feminina. Eles querem que todas as provas sejam mistas. Então tem que ter em cada equipe uma cota feminina. Gente, nós sabemos que esse sistema de cotas no Brasil, ele simplesmente sedimenta alguns preconceitos, não é verdade? E a gente tira daquela pessoa que é tida como minoria, a gente tira dela a demonstração de que ela é capaz. Por exemplo, nós temos aqui vários irmãos queridos nossos que são afrodescendentes, são da raça negra. Por que eles são menos capazes do que qualquer outro? Eles são tão capazes quanto, mas quando eu vou lá e digo, olha, você não precisa fazer os 100%, você pode fazer só os 80% que você entra, eu estou sedimentando um preconceito, dizendo, oh, vocês não são capazes, então eu tenho que você é café com leite, eu vou te dar uma vantagem. Fazer isso com a cota é igual fazer isso com as mulheres também. E é o que eles estão tentando, além de fazer isso nas Olimpíadas, eles estão propondo essa lei para o Brasil, dizendo que os partidos precisam colocar a mesma quantidade de mulheres como candidatas. Quem disse que uma mulher pode defender melhor as mulheres? Quem disse? Porque um homem, talvez mais preparado, pode defender melhor o interesse das mulheres. É como falar assim, não, vamos colocar uma pessoa pobre lá no palácio, lá no governo, porque ele vai defender melhor o direito dos pobres. Você acha que isso é real? Pelo contrário, a gente já viu um monte de gente chegar pobre lá, ficar rico e esquecer dos pobres. Já viu isso em algum lugar? Então, pessoal, nós temos que tomar cuidado. É legal esse dia, vamos dar parabéns aí para as nossas mulheres, mas lembrar também que existem um pano de fundo, existem movimentos por trás, existem filosofias e ideias por trás que a gente precisa tomar cuidado. Mesmo com esses pontos negativos que nós percebemos, existem verdades que trazem reflexão. Reflexões que são importantes para a família. Eu quero enumerar algumas. O que é verdade desse movimento?
Esse Dia Internacional da Mulher, ele é um dia que alerta a sociedade para o fato de que a mulher está desprotegida. É verdade que a mulher, ela é a que sofre mais agressões na sociedade. Eu estava conversando com as nossas seminaristas hoje que uma das coisas que me deixou estarrecido nessa pós-graduação que eu fiz de aconselhamento bíblico, nós tínhamos ali uma matéria só sobre famílias disfuncionais e sobre bulimia, anorexia, homossexualismo e tal. Em todos os casos, sempre tem um homem ruim na história, ou ausente ou abusivo. Quando a gente vai estudar isso, gente, existem números aí, você pode achar isso na internet, que 90%, na sua grande maioria, em torno de 90% das mulheres que são agredidas no Brasil são agredidas pelo seu marido, namorado, noivo ou companheiro. Ou os pais, pai. Ou seja, elas são, na grande maioria, agredidas por aqueles que deveriam protegê-las. E precisamos estar atentos a essa triste realidade. Existe também, nesse dia, uma questão importante da gente poder pensar, existe preconceito profissional. E isso é declarado no Brasil, que no Brasil uma mulher que faz a mesma função que o homem ganha menos. A mesma função, mesmo trabalho, ganha menos. Existe também na sociedade brasileira, a mulher, ela mesma às vezes se apresenta como um objeto. E é triste você perceber que se você for no Google colocar a palavra mulher para fazer a pesquisa, eu tive que fechar a tela do computador. Porque não dá para fazer uma pesquisa com esse título, mulher. Porque o que aparece ali é justamente aquilo que é para vender. Aquela mulher que é colocada como uma mercadoria. E detalhe, elas se colocam nisso e elas falam, esse é o meu trabalho. Foi bonito esse trabalho, ficar nua perante todos. Então, a gente pensar nesse dia, a gente precisa lembrar que a gente vive numa sociedade que a mulher tem aberto mão, muitas vezes ela mesma tem aberto mão do seu valor por causa do dinheiro. E tem se colocado como objeto. A mulher também está nesse tiroteio dos movimentos que existem hoje. Então, ao mesmo tempo que algumas querem ser valorizadas como mulher, elas também se desvalorizam, se vendendo e se colocando como objetos. Olha a confusão existencial que muitas mulheres vivem hoje. Existe um movimento chamado FEME. Esse movimento, as mulheres, elas se despem para chamar atenção para alguma coisa. Lá na Europa é muito comum, inclusive uma delas tirou a camisa e invadiu o presépio lá do Vaticano para segurar ali a que seria a figura de Jesus, e falar que aquilo era uma falsidade. Ou seja, ela está usando o próprio corpo para chamar atenção. E aí depois o cara fala, você não é aquela mulher que tira a roupa, que se demonstra ali quase nua? Ela fala, tá vendo? Que homem pilantra. Nossa, que homem imoral. Fica olhando para mim. É uma confusão aí, decide, né? Você tira para a galera olhar ou não é para olhar? É difícil. E eu quero aqui comentar que eu não concordo com aquela expressão de que as mulheres são estupradas porque se vestem mal. Elas podem se vestir mal e ainda assim os homens precisam se segurar e serem homens morais. Né? As mulheres vivem no meio desse tiroteio de movimentos. E eu coloquei aqui como uma última questão que é verdadeira, em relação que o Dia Internacional da Mulher nos faz pensar,
é que nós encontramos na sociedade um número grandioso de mulheres que têm suas necessidades não supridas. São mulheres que vivem carentes. Nós percebemos essa carência no meio, por exemplo, cultural, onde muitas meninas, carentes às vezes de carinho, carentes de significado, elas estão dispostas a namorarem homens imorais, a namorarem homens. E é que eu estou pensando aqui num adjetivo que possa ser publicável, né? Mas então elas preferem esses caras que não valem nada, tentando suprir esse desejo que elas têm de carinho, de atenção, de afeto, né? E a gente vê esse problema na sociedade. A mulher, em busca de afeto, ela oferece o seu corpo. E o homem, em busca do corpo, oferece algum afeto, ou pelo menos a promessa dele. E a gente vê essa sociedade de defraudação e a mulherada abaixando o nível para tentar ter essas suas necessidades supridas. Eu digo isso também, irmãos, porque eu tenho 2 filhas, né? E daqui uns 30 anos, quando elas forem casar, uns 60 anos, quando elas forem casar, a gente tem que pensar que tipo de homem vai existir na Terra. Que tipo de homem vai ter na Terra, né? Porque quando você pensa na sociedade, vamos separar aqui os homens. No Brasil, a gente sabe que a maioria é mulheres, mas vamos imaginar que na sociedade existem meio a meio. A mulherada ela é um pouco maior, tá? Em termos populacionais. Então, se formos 200 milhões, 100 milhões de homens. Aí você pensa, desses 100 milhões de homens, 25% no mínimo não querem ser homens. Certo? Então, nessa sociedade, nesse grupo LGBT, HFGHJL, que é esse grupo da galera que não quer ser homem, então já reduziu. Desses que estão ainda querendo ser homens, 90% deles quer ser mulher, que é o cafajeste. Aí você tem um percentual de 5% da sociedade que quer ser homem, quer ser honesto, quer ser trabalhador, quer respeitar a mulher, quer ser fiel a ela, só que uma boa parte dele não é crente. Então, aqueles valores fundamentais da fé não possuem. Podem talvez ser bons trabalhadores, honestos e tudo, mas falta a fé. Gente, sobrou pouco, hein? Né, meninas? Vamos orar agora, então? Pensa nisso, pessoal. Pensa nisso. Né? Não é à toa que no Brasil, essa informação eu recebi essa semana, a mulherada já é a maioria que está fazendo faculdade. Já tem mais menina fazendo faculdade do que homem. Porque enquanto os homens estão querendo jogar videogame o dia todo, a mulherada está estudando, está trabalhando. Então, hoje, pessoal, pensando no Dia Internacional da Mulher, a gente precisa pensar com muito carinho todas essas realidades que nos trazem e pensar no valor que existe na mulher. Eu quero compartilhar com os irmãos 3 versículos, 3 textos, rapidamente, sobre o valor da mulher. É importante para nós refletir sobre isso, porque nós vivemos numa sociedade que o valor da pessoa não se encontra nela, mas se encontra naquilo que ela tem, infelizmente. Uma vez eu perguntei para uma menina, qual é o tipo de rapaz que você gosta? Ela falou, eu gosto daquele rapaz que usa aquelas bermudas assim. Não, peraí, você não entendeu, eu não estou perguntando a roupa. Eu estou perguntando que tipo de rapaz você gosta. Eu gosto daquele coisa, aquele cabelinho com boné assim. Você
ou não está entendendo, o teu gosto é muito ruim, minha filha. Porque qualquer poia consegue botar um cabelinho assim. Qualquer imbecil consegue usar essa bermuda. E o pior é que daqui a pouco ela vai sair de moda. Na época era o cabelo do Justin Bieber, lembra aquele cabelinho assim? Eu lembro de alguns que usaram esse cabelo aqui, mas não vou citar. Cadê? Ah, eu olhei para ele. Né? Pessoal, onde está o valor da mulher? É muito parecido com o valor do homem. Primeiro texto que eu quero ver com os irmãos. A dignidade da pessoa não está naquilo que ela possui, ou no movimento que ela faz parte. A dignidade da mulher está em primeiro lugar, Gênesis 1, 27. E enquanto nós abrimos, vamos orar, pedir para que Deus fale conosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, continua, Senhor, falando conosco, porque nós queremos, como povo Teu, sermos homens e mulheres esclarecidos, e que possam ser, ao mesmo tempo, bíblicos, centrados na Tua Palavra, mas também relevantes em meio a uma sociedade tão confusa e que tem valores tão distantes dos Teus. Ajuda-nos, Senhor, nessa reflexão. Desafia-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Onde está a dignidade da mulher? Aqui. Gênesis 1, 27. Não está na roupa, não está no trabalho dela. Eu fui numa igreja que falou, não, a mulher ela conquistou a sua dignidade por tanto que ela trabalha, tanto que ela estuda, por abrir mão dos filhos para ir trabalhar. Peraí, isso é bom? Onde está a dignidade da mulher? Aqui, ó. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A mulher é imagem e semelhança de Deus, assim como o homem. E é nesse fator que está a dignidade dela. É pelo fato dela ter sido criada por Deus, como imagem de Deus, que colocou nela dignidade. Só nisso nós já podemos ter uma autoimagem adequada. Olhar para nós e percebermos, nós temos valor. A mulher ela pode olhar para ela e perceber que ela tem valor. Você, mulher, pode olhar para você sabendo que você tem valor pelo que você é, porque Deus fez você. E é no fato do teu Criador que reside a tua dignidade, do teu valor. Não é se você tem marido ou não, se você tem namorado ou não, se você tem dinheiro ou não, se você fez isso ou não. Não é pelas roupas ou pelo teu cabelo, se tu passa chapinha ou não. Acreditem, não é nisso que está a tua dignidade. A sua dignidade reside porque você é a imagem de Deus. Deus fez você. E é nesse ponto que homens e mulheres são iguais. O texto é claro. A imagem de Deus o criou. Só homem? Só mulher? Não. Homem e mulher os criou. Nesse ponto, na nossa essência, irmãos, nós somos iguais. Não nas nossas tarefas, nas nossas habilidades, nos pontos fortes e fracos, nisso somos diferentes. Mas na nossa essência, todos nós somos portadores de dignidade, porque somos imagem de Deus. É interessante até esse argumento que a Bíblia nos ensina, porque nós devemos cuidar com respeito de um corpo humano. Por isso que nós enterramos respeitosamente. Por isso que nós não podemos fazer o que quisermos com o corpo humano. Porque aquele corpo ali também é obra de Deus. Aquele corpo, até inerte, já morto, ele é portador de dignidade. A própria Bíblia ensina isso para a gente. E somos tão portadores de dignidade que para Deus,
Se eu tiro a vida de alguém, não existe recuperação, não existe pagamento, não existe alguma coisa que seja equivalente do que então a própria minha vida. Se eu tirei a dele, só posso recuperar dando a minha. E era assim que Israel fazia. Você matou, você quis matar, matei. Então você precisa morrer. Porque não existe cesta básica. Gente, a coisa que mais me ofende é ver aquele bêbado que atropelou aquela família, hoje ele está em liberdade dando cesta básica. Ele matou mais de um, ou seja, tinha que matar ele 3 vezes. Ele está pagando aquela família que estava voltando de uma igreja, ele atropelou a família que estava voltando da igreja, e agora ele está dando cesta básica. Está errado isso, pessoal. Está errado. E a mulher, ela é portadora de dignidade, porque Deus fez. Porque ela é criação de Deus, especial. Por isso, ela merece nosso respeito, merece nossa consideração, nosso carinho. Porque ela é portadora de dignidade, porque ela é feita por Deus. Segundo, a mulher, ela merece respeito, ela é portadora de dignidade, ela tem valor. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O homem deve dar valor para a mulher. A sociedade deve dar valor para a mulher. Ela é portadora de dignidade, de valor, porque Deus deu a mulher como um presente para o homem. A mulher é um presente de Deus para o homem. Por isso é triste quando você vê uma mulher sendo agredida, uma mulher sendo ameaçada, uma mulher sofrendo na mão às vezes do companheiro, quando Deus fez aquela mulher para que aquele homem protegesse e guardasse ela. É triste você ver essa situação de abandono, de tristeza, você vê mulheres sofrendo porque tem um homem ruim na história, porque o cara não cuidou direito dela. A mulher, ela tem muito valor, porque ela foi dada para o homem como um presente. E que presentão, né, gente? Que presente. Deus deu para nós alguém que poderíamos conversar, que poderíamos falar, que seríamos correspondidos, que poderíamos colocar nossas dificuldades, poderíamos compartilhar nossos sonhos, e elas poderiam ainda dar palpite em cima disso. Isso era bom. Deus fez assim. Eu estava imaginando como deveria ser, porque Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar, né? Para cuidar do jardim, proteger. Eu fico imaginando que Deus deu a mulher para o homem para ajudar ele nessa tarefa também. Fico imaginando o homem: olha, vamos fazer aqui algumas modificações no jardim. Ah, eu tenho um monte de ideia. Aquela flor vai ficar bonita aqui, aquela ali vai ficar legal, aquela árvore ali vai ficar legal ali. E no final, os dois fazendo o trabalho, o negócio ficava muito bonito. É triste você ver, às vezes, a mulher tentando ajudar. Ah, fica quieta aí, cala sua boca. Cara, a mulher, ela tem muito valor. Porque Deus fez ela para ser um presente para o homem. É triste porque esse movimento feminista e outros, às vezes mulheres tristes, elas tentam até querer quebrar essa realidade. Não, nós não somos feitos para o homem. Nós nos bastamos em nós mesmos. Pessoal, isso não é verdade. A mulher não é completa nela mesma e nem o homem é completo nele mesmo. Deus fez um para o outro. E não vai ser a dor e o sofrimento que vai quebrar essa verdade. Irmãos, cuidado, pessoal. Porque talvez alguém aqui pode ter passado por alguma dificuldade.
E Satanás vai tentar você para colocar o projeto do casamento em risco. Eu sei aqui de filhos, jovens, adolescentes, talvez adultos aqui, que ainda lutam, porque viram os seus pais brigando, viram talvez seus pais se separando. Talvez você mesmo passou por alguma dificuldade na sua vida, ou tem passado, e a sua tentação é falar o seguinte: eu me basto em mim mesmo, eu não preciso de mais ninguém, esse negócio de casamento acabou. Uma vez eu conversando com uma jovem, ela falou o seguinte: olha, eu não quero casar. Eu quero ter filhos, mas eu não quero casar. Ih, rapaz, isso vai dar problema. Percebe o problema? Isso é uma bomba relógio. Mas por que você não quer casar? Ah, cara, é muito ruim esse negócio. Lá em casa eu vejo meus pais brigando direto. Eu falei: ah, então. O fato de seus pais não saberem usar o casamento não significa que ele não seja uma coisa boa. O casamento é uma coisa boa. Eu não vivo essa realidade. Eu posso dizer, o casamento ele é bom. E se você está vendo seus pais fazendo errado, preste atenção para que você não os imite. E se você não os imitar, você vai ser muito feliz, porque você vai saber o que você não deve fazer. O problema é que Thomas Edison, acho que falava que a loucura é quando você faz a mesma coisa várias vezes, achando que pode dar resultados diferentes. E o que muitas vezes... ou foi Albert Einstein que falou isso? Alguém pode me ajudar aí? Einstein que falou isso. Que a loucura é quando você faz a mesma coisa várias vezes, achando que vai dar resultado diferente. É o que algumas famílias têm feito. O filho vê, às vezes, o pai tratando mal a sua esposa, e ele, quando tem a sua companheira, faz igual. Por que você acha que você vai ser feliz, cara? Você vai ser igual ao seu pai. E Deus, ele vai dizer que, além da mulher ser portadora de dignidade, porque ela foi criada por Deus, Deus vai dizer que, além dela ser portadora de dignidade, porque ela foi um presente, ela diz que aquela mulher que quer servir ao Senhor, que quer ser fiel a Ele, ela tem uma dignidade ainda maior. E eu queria ressaltar esse texto, até coloquei o texto aqui, que está lá. A dignidade está no fato dela ser piedosa. Se ela for uma serva piedosa de Deus, dócil e fiel, isso para Deus aumenta ainda mais a dignidade da mulher. Isso é um problema, pessoal. Sabe por quê? Porque hoje muitas meninas não estão sendo criadas para serem dóceis e piedosas. Elas estão sendo criadas para meter a mão na mesa na hora da reunião, para serem Dilmas Rousseffs aí na vida. Que é a grande líder do nosso país. Eu fico pensando num país, e aqui, pessoal, diante de tudo que eu falei, vocês não sabem, vocês estão entendendo que não é com preconceito que eu vou dizer isso. Mas um país que deixa uma mulher ser a presidente do país, está faltando heróis. Entenderam? Por que eu chego nessa conclusão? Está faltando homens para estarem ali diante do país, para protegerem suas mulheres. Um país que entende que uma mulher é a pessoa ícone do país, é um país que perdeu os seus valores masculinos. Para Deus, ser fiel, ser piedosa, ser dócil, tem muito valor. Vamos ler juntos o texto? Pedir para colocar aí, vamos ler lá, quem puder. Eu coloquei na nova versão internacional, que é uma versão que tem uma leitura bem fácil. Vamos ler versículo 1 a 4, vamos lá. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo,
o que é de grande valor para Deus. Onde está o valor da mulher? Nisso, no ser interior. Esses dias, a Kelly chegou para mim e falou, botou um vestido. Estou linda, pai. Olhei para ela. A primeira resposta que vem, você está muito linda, né, filha? Essa é a primeira. Mas eu pensei, olha, filha, você é linda. Esse vestido está atrapalhando tua beleza, mas você é muito linda. Mas olha, mais importante não é o vestido, as coisas externas, mas é que você seja uma serva de Deus, do jeito que Ele gosta. É isso que vai fazer de você uma princesa linda, mais linda do que você é, se você for obediente a Deus. E, gente, é isso, pessoal. Isso a gente precisa, como homens, lembrar que é isso que Deus valoriza. Por quê? Porque eu sei de muitos rapazes aqui, que se aparecer uma menina bonita entrar ali, ele vai ter o maior prazer em ir lá falar da igreja, né, fazer comunhão, né? Agora, se for uma menina, de repente ela não tem aquele padrão de beleza que o mundo determinou, mas de repente é uma menina legal, uma menina doce, é uma menina temente a Deus, mas porque ela não tem chapinha na casa dela, porque ela não tem dinheiro para comprar creme, a menina vai sentar lá no último banco, o pessoal não vai nem oferecer a Bíblia para ela ler. Uma vez eu trabalhava numa igreja, como pastor auxiliar, com jovens. E aí sentei com os meninos assim, eu falei, galera, como é que é no coração de vocês, para vocês começarem a namorar a menina? Aí os caras botaram aquela roupinha de crente, né? Tem que ser uma serva do Senhor. Mentira! Mentira! Por que isso? Por que mentira? Ué? Tem um monte de serva do Senhor aqui, ó, que eu conheço um monte de... Gente, eram 250 jovens. 250 jovens. Tinha um monte de rapaz que não tinha namorado e um monte de menina sem namorado. Só que aparecia lá uma visitante lá, com cabelo chupadinho, com tudo legal, e já estava lá os meninos dando boas-vindas para as meninas. Mas aquela menina que era uma serva fiel estava lá e ficava lá no canto. Tinha uma menina muito amiga nossa, menina fera, menina de Deus, e ela falava assim, olha, eu paquero, mas o meu estilo de paquera é o estilo de... Na época não tinha, eu paquero tipo samambaia, não tinha mulher samambaia na época, tá? Aí eu perguntei assim, mas como é o paquerar de uma samambaia? É assim, ela fica ali. Cheguei a olhar, eu não fico ali me atirando, né? É o estilo da samambaia, fica ali quietinha. E eu falei isso para os meninos, ó, gente, vocês são um bando de hipócrita. Sabe por quê? Tem um monte de menina de serva de Deus fiel aqui, cara. Por que vocês não vão conversar com essas meninas? E tem meninas que ela tem a sua beleza, cara. Não é essa beleza. E o padrão de beleza, pessoal, do mundo hoje, ele é um padrão tão imbecil, mas tão imbecil, que nenhuma mulher natural consegue alcançar esse padrão. Ela tem que tomar alguma coisa ou tem que fazer alguma operação. Não é verdade, pessoal? Naturalmente não tem nenhuma mulher que se adeque a esse padrão que é criado hoje. E o problema é que as próprias mulheres tentam se adequar a isso. Elas se ferem, elas se cortam, elas se mutilam para poder se adequar a um padrão imbecil que daqui a uma década vai mudar. Pessoal, a beleza da mulher está no interior. E essa... Vai ter uns engraçadinhos que falam, quem gosta de beleza interior é decorador. Isso é do diabo, tá, galera? Isso é do diabo. Vocês já ouviram isso em algum lugar, né? Obviamente. Nunca ouviu isso? Quem gosta de beleza interior é decorador. Quem gosta de beleza interior pode ser até decorador, mas Deus também gosta.
Então, se Deus gosta, eu gosto também. Deus quer, eu grifei essa frase. É assim, esse é o tipo de mulher que é de grande valor para Deus. Gente, é tão diferente dos modelos que a gente vê aí. Tem tantas meninas sendo treinadas para serem empresárias, líderes, e isso, e aquilo outro, e aquilo que o outro. Cara, por que a gente não está treinando as meninas para valorizarem o que é interior? A beleza interior. Para que elas sejam dóceis e piedosas. Gente, o que tem de mulher brava aqui, meu povo? Eu estou falando de vocês. Tem muita mulher brava aqui, gente. Tem uns homens que estão concordando comigo. Não faz muito forte não, porque ela vai ficar brava se ela olhar para você. Tem muita mulher brava, gente. Mas muitas vezes, quando a gente olha para a história de algumas dessas mulheres bravas, elas já foram discipuladas por outras. Assim. É interessante quando você vai naquele texto lá de Tito, eles ensinam que as mulheres mais velhas devem ensinar o contrário às mais novas. Amar os seus maridos. Lembra disso? Serem boas donas de casa. Pô, eu preguei sobre isso em São Paulo, galera. Nunca mais vão me chamar para pregar lá. Os homens estavam querendo discutir comigo. Isso daí é para uma outra história, isso daí é para um outro contexto. Não, pessoal, é Bíblia, estou falando de Bíblia aqui. E olha, o texto continua. Vamos ler lá a segunda parte? Vamos todo mundo? Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao... Gente, isso é interessante, né? Parece que a mulher que deixa o medo entrar no seu coração vai ter dificuldade de praticar o bem. Não é isso o texto? Olha a cadeia, faz o contrário, ó. Se ela deixa o medo, não vai conseguir praticar o bem, não vai ser filha de Sara e não vai obedecer o marido. Eu sei que muitas vezes as mulheres elas sentem medo, porque nós vivemos nessa sociedade que a mulher tem que mandar, que a mulher tem que ter o seu espaço. E muitas têm medo. Mas se eu for submissa ao meu marido, ele vai pisar em mim. E o pior, pessoal, é que muitas vezes isso é verdade. Algumas vezes isso é verdade. Só que ele fala, não, então não faça isso. Ele fala, não, faça isso, mas a chave... Era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Deus está vendo. A minha parte eu vou fazer. Se ele não está fazendo a parte dele, depois ele vai se ver com Deus. E, gente, foi esse o problema do movimento feminista. Perguntaram para algumas mulheres importantes da sociedade, Marta Suplicy, Hebe Camargo na época, olha quem, mulheres importantes da sociedade. Poxa, como é que foi aí o movimento? Elas falaram, nós não conquistamos o que nós queríamos nesse movimento. E ela, por exemplo, falou, a Hebe falou, olha, eu fiz aborto mesmo e tal, não sei o quê, ícone da sociedade. E ela falou, nós não conseguimos o que nós queríamos, porque nós nos movimentamos, porque nós queríamos o amor dos nossos homens, a admiração dos nossos homens. Sabe o que nós conseguimos? No final de todo o nosso movimento, dupla jornada de trabalho. E não conseguimos aquilo pelo qual nós lutamos. E, gente, é isso que tem acontecido. A mulher abriu mão de confiar em Deus, de esperar no Senhor. Em vez de tentar
consertar os homens, elas se danificaram também. E essa danificação da mulher tem chegado a tal ponto que até coisas que não são comuns às mulheres, elas têm errado nisso também. Por exemplo, poxa, uma vez estava passando na televisão, pediram para o Luan Santana tirar a camisa. E o cara começou a tirar a camisa na televisão e só vinha a mulher gritando. Pessoal, nós sabemos, isso tem comprovação biológica, isso daí é comprovação científica. A mulher ela não é atraída tanto pelo visual. Ela é mais atraída pelo que ela ouve, por todo o ambiente em volta. Não é verdade isso? Quem que é atraído pelos olhos? O homem, né? Só que tu vê que a menina está se deformando, mostrando para outra que ela é atraída pelos olhos. Gente, olha que ponto que elas se submeteram. Tem menina que essa questão de, olha, eu quero esperar em Deus, a minha esperança está em Deus. Algumas meninas perdem a esperança em Deus e elas começam a abrir mão do padrão de marido que elas querem e começam a aceitar qualquer um. Leram para mim algum tempo atrás sobre o texto da mulher com 40, a mulher com 20, com 30, não sei se alguém lembra disso, né? O versículo da mulher com 20, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, já viram você? Né? Aí tem com 30, né? Como é que o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí tem a mulher com 40, ide aos campos e valados, trazer os coxos e os aleijados. Gente! Que isso? Que ponto! E vai baixando o nível assim. Pessoal, a mulher tem muito valor. Nós, como igreja, como homens, precisamos dar o valor que ela merece. E é interessante porque o texto termina, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra. E detalhe, a mulher é sim o sexo frágil, que é o que o movimento está tentando dizer que não é. É sim, porque quem disse isso foi Deus. E gente, não tem vergonha nenhuma de ser a parte mais frágil. Ao invés das mulheres serem a parte mais forte, ela está fazendo os homens se tornarem frágeis. E aí tem um monte de menininha aí. Por isso que tem um monte de homem fraco, um monte de homem covarde. O homem que na hora que tem que contar a verdade, ele foge. Na hora que ele tem que assumir responsabilidade, ele foge. A mulher precisa admitir, não, eu sou a parte mais frágil mesmo, cara, você tem que me proteger. Não, sabe o que a sociedade está ensinando? Enfrente o homem. Parta para cima dele. Grite mais alto do que ele. Se masculinize. Não foi essa a direção que Deus deu. Devemos tratar a mulher como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, a mesma dignidade, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pessoal, Deus quer que a gente trate a mulher com valor. Assim como a mulher ela deve se olhar com esse valor e tratar o homem com a dignidade que Deus deu a ele. Homens, nós precisamos fazer uma reflexão profunda do nosso tratamento com as nossas esposas. Tem acontecido aqui na igreja uma quantidade grande de homens vacilões, cara. Vacilões, que não estão tratando as suas mulheres com a dignidade que elas merecem. E depois quer que a mulherada seja submissa a ele. Meu compadre, tu é o líder, então tu é o primeiro a dar exemplo. Seja modelo primeiro, e aí tu vai ter moral para falar, você precisa me ouvir, esposa. Como que ela vai ouvir você se você é um burro? Se você é um cara que não é sábio, que toda ordem que você dá é absurda. Que quando você abre a sua boca não tem nada de Deus no que você fala. E aí depois você fala, minha esposa não é submissa a mim. Pô, cara, eu também não seria. Quer destruir teu lar? Deixa tua mulher então te obedecer aí. Homens, precisamos voltar aí, ó.
Como é que está sendo aí nossa postura, nossa vida de oração? Cara, uma vergonha, a maioria das famílias que eu já perguntei por aí, quando eu pergunto assim, por quem que é o modelo de oração para você? O cara fala, minha mãe. Pô, glória a Deus pela vida dessas mulheres, mas por que que eu não ouço dos pais como homens de oração? Poucas vezes eu falo assim, pô, se eu preciso, eu escuto isso. Cara, se eu preciso de um conselho para melhorar a minha vida, cara, eu converso com a minha mãe, com a minha tia, com a irmã lá da igreja tal, porque, nossa, meu pai, cara, meu pai é muito bronco, cara. Meu pai é só grosso, ou meu pai é aquele palhaço, só faz piada. Mulheres, quero fazer algumas perguntas. Quais são seus projetos de vida e seus sonhos? Não abram mão dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus para vocês. Meninas, vocês que são solteiras, não deixem de sonhar com o príncipe encantado, mesmo que ele seja a prova de balas. Né, Júlia? Como ele tem que ser, a prova de balas. Aquilo eu tenho certeza que o Fábio falou do coração, cara. Não estava no texto aquilo lá, na peça. Mas a gente precisa sonhar com aquele cara que seja uma bênção, um príncipe encantado. Meninos, vocês precisam ser esse cara. Esse cara que as meninas olhem, admirem e falam, puxa, eu gostaria de estar casado com esse cara. Eu tive um privilégio conversando com a minha irmã, na época que elas eram solteiras, e a Glaucia não namorava com ninguém, rapaz. Eu não estava pressionando ela não, porque às vezes você pressiona e ela baixa o nível. Não. Eu só queria entender, por que você não casou ainda, irmã? Por que você não namorou? Tem tantos rapazes aí que chegam e tomam fatality dia e noite aí, é só não, toco. Por que, cara? E minha irmã falou assim, porque eu gostaria de ter um marido tão espiritual como você, irmão. Aí quebrou as pernas, né? Eu queria casar com um homem de Deus. E desses que estão vindo aí, quase nenhum era. Não vamos baixar o nível não, pessoal. Não deixe de sonhar. E mães, não fica botando na cabeça da tua filha para ela casar com um cara rico. Eu sei que tem mãe que faz isso, tá, pessoal? Aqui na igreja, tá? Eu sei. Cara, não para com isso, muda de ideia. O importante não é o cara ser rico, o importante é ser um homem de Deus. O livro de Provérbios fala, olha, eu prefiro comer o pão seco onde há sabedoria e dignidade, do que comer a gordura farta onde há incredulidade. Pessoal, o projeto de Deus para as minhas filhas, eu digo isso aqui abertamente, eu quero que as minhas filhas casem com um homem de Deus, um homem melhor do que eu. Por isso que eu quero melhorar, porque aí eu aumento o nível também. Esse é o meu sonho para as minhas filhas. Mãe, o que você está pondo na cabeça da sua filha, gente? Não, tem que ser com um cara que tem condição de sustentar. Pô, o que ela está ensinando para essa garota? Realmente ela é um objeto que o cara tem que sustentar ela. Pô, é isso que vai diminuir o valor dela e ser uma menina que vai ser sustentada. Não. Um homem de Deus, que ele vai olhar para você com a dignidade que você merece. Quero fazer uma pergunta ao coração das minhas irmãs aqui. Você fica triste em ser mulher? Algumas mulheres ficam, sabia? Eu já ouvi isso de uma menina, ela, cara, eu queria ser homem, cara, porque é muito ruim ser mulher. Você já ouviu isso em algum lugar? Pessoal, tem tanto valor. Meninas, vocês têm tanto valor. Irmãs, vocês têm uma dignidade tão intensa e grande. Não deixa Satanás colocar isso no coração de vocês, não. Como você gostaria de ser tratada? Ore ao Senhor. E a regra áurea é aquela: trate as pessoas da mesma forma como você gostaria de ser tratada. É aquela lei áurea, né? Do relacionamento. Diante de tantos problemas, pessoal, qual que é a solução deles? Simples. Homens melhores, mulheres melhores. Vamos treinar.
e vamos começar esse treinamento a partir de nós mesmos. Homens, como tem sido a sua administração do maravilhoso presente que Deus te deu? Como é que você tem administrado sua esposa, homem? Quero lembrar cada homem aqui que se você é casado, você é homem, você não é mais menino, nem jovem. Você é homem. Lembra que Paulo falou, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, lembra dessa passagem? Mas depois que passei a ser homem, abandonei as coisas de menino. Foi esse versículo que a gente leu, né, no teu chá de ferramenta, não foi? Homem, tu ainda tem coisa de menino, cara. Abandona isso. Seja homem. Homem do ponto de vista de Deus. Você oprime as mulheres, em especial a sua, ou você trata com a dignidade que elas merecem? E a mesma pergunta, como você gostaria de ser tratado? Regra áurea, você vai tratar o outro do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Você gostaria de ser ouvido? Ouça. Né? Você gostaria de ser respeitado? Respeite. Gostaria de ser honrado? Honre. Gostaria que sua esposa fosse fiel? Seja fiel. Gostaria que a sua esposa te tratasse bem? Trate ela bem. E nós, como igreja, devemos valorizar as mulheres sem desvalorizar os homens. É o erro da sociedade, que é a balança quer pesar para um lado. Não. Devemos valorizar os dois. Devemos dar espaço para o ministério que elas têm na igreja. Devemos treinar os meninos para serem bons homens. Devemos treinar as meninas para serem boas mulheres. Devemos valorizar o papel de cada um no casamento. Por isso que lá no retiro, investimos um tempo só para falar sobre qual é o papel de cada um. Lembra disso, pessoal? A gente gravou isso, essa mensagem. Está gravado, nós vamos disponibilizar aí. Se você não estava lá, você vai poder. Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, está lá, vai estar no site, para vocês poderem ver. Algumas pessoas me cobraram sobre isso, a gente vai disponibilizar isso daí. Devemos treinar os casais, queremos investir esse ano fazendo curso de noivos para os casados. Já temos alguns casados que já se inscreveram. Nós vamos fazer o curso de noivos para quem já é casado, porque às vezes o pessoal casou, não deu para fazer curso, não teve treinamento nenhum. Imagina botar a pessoa num carro, dirige aí, mas você nunca fez autoescola. É assim o casamento deles. Imagina o que deu, né, coitados, né? Mas eu queria deixar esse desafio para nós. Devemos depender mais do Espírito Santo. Se no momento que minha esposa não me honra, ou no momento que meu marido não me trata como deve tratar, Senhor, me ajuda, julga a minha causa, vá comigo, vá na minha frente, me abençoe, me dê a postura que eu tenho que ter. E a nossa igreja vai ser uma bênção, sim. Pessoal, eu queria que esse Dia Internacional da Mulher trouxesse essa reflexão para nós. E eu gostaria que nossa sociedade não tivesse só o Dia Internacional da Mulher, mas tivesse o Dia Internacional do Homem. Por que eles falam que não tem o Dia Internacional do Homem? Você já ouviu? Por que eles falam? Você vê que injustiça. Porque eles falam que o Dia do Homem é todo dia. Mas é uma injustiça. Ou seja, a mulherada puxando, quer ter seus direitos, tirando o direito do outro. Não é assim que a gente constrói uma sociedade digna. A gente dá direitos iguais dentro daquilo que é para ser igual. E aí, de novo, a gente cimenta o preconceito. Tá bom, então só esse dia é o dia da mulher. O resto é do homem mesmo. Então vocês que falam. Pessoal, não é assim que a gente vai agir, certo? Todo dia é dia de respeitar a mulher, de cuidar bem dela, cuidar com carinho. Rapazes, treinem para vocês serem homens carinhosos, para serem homens respeitadores, para serem homens fiéis, sábios, tá? E se você for um cara fera, vai ter algum outro homem querendo que você cuide da filha dele para você.
Entenderam o que eu quis dizer? Se você for um cara fera, vai ter um pai que vai ficar tranquilo. Vai ter alguma mãe querendo ser tua sogra. E meninas, não baixem o nível do padrão de Deus para vocês. Mamães, ajudem. Tá bom, meu povo? E aqui na nossa igreja vamos respeitar os papéis. O papel do homem é de homem, o papel da mulher é da mulher. Amém? Parabéns, irmãs, pelo Dia Internacional. Eu queria que nós terminássemos com uma reflexão. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque diante do Senhor. Talvez você vive num casamento que as coisas não estão indo bem, você tem sido tentada a quebrar o jeito que Deus estabelece as coisas. Eu quero desafiar você, não desista, coloque tua esperança no Senhor. Talvez você venha de um casamento que não está bem, seus pais não estão bem, talvez você, marido, não está bem com a sua esposa. Eu quero orar por você hoje. Talvez você, mulher, tenha sido maltratada, desrespeitada. Quero orar por você hoje. Você gostaria que eu orasse discretamente? Só levanta uma das suas mãos. Ninguém está olhando, está todo mundo com o olho fechado. Amém, amém. Mais alguém? Amém, amém. Pode abaixar, amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? De repente, olha, eu quero ser um homem melhor, eu quero ser uma esposa melhor. Eu gostaria de orar por você. Mais alguém? Amém. Glória a Deus, amém, amém. Várias mãos, glória a Deus. Amém. Pode baixar, meu irmão. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor nos deu esse grande presente, que é a mulher. Queremos pedir ao Senhor que abençoe cada uma delas. Ó Deus, queremos clamar por tantas mulheres que neste exato momento estão sofrendo abusos e dor. Muitas estão sendo ameaçadas de morte. Muitas estão tendo seus bens, seu próprio corpo machucado. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, socorre, Senhor, essas mulheres que sofrem pelo mundo. Ó Deus, coloca a tua mão também na sociedade do lado masculino, que eles possam mudar, Senhor, a sua forma de pensar. E sabemos que o Evangelho precisa alcançar essas pessoas. Então, Senhor, usa os teus servos, ó Deus, usa crentes para pregar o Evangelho, que tem o poder de transformar a sociedade, tem o poder de transformar esses homens em bons homens e transformar essas mulheres em boas mulheres, Senhor. Ó Deus, queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor tem nos dado, por fazermos parte de uma comunidade de pessoas que se amam. Ó Deus, ajuda-nos a preservar isso. E que o nosso relacionamento com as nossas irmãs seja de dignidade e respeito. E das nossas irmãs conosco também. Ó Deus, prepara que os meninos, para que eles sejam bons homens. Prepara que as meninas, para que elas sejam boas mulheres. Elas não rebaixem o padrão de qualidade do Senhor para aqueles que serão seus maridos no futuro, se o Senhor quiser. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe essa igreja, para que ela possa se manter fiel à tua sagrada escritura, e que a gente possa estar sempre pregando essa verdade que vem do Senhor, que a nossa dignidade vem do Senhor, a nossa estima vem do alto do Senhor. Obrigado, ó Deus. E Senhor, continue abençoando esses irmãos que hoje pedem e clamam pelo teu poder, para que o Senhor possa ir nas casas, Senhor, ter misericórdia dos casamentos, coloca harmonia no meio das famílias, Senhor, traz de volta a esposa para o esposo, o esposo para a esposa, os pais para os filhos, os filhos para os pais. Ó Deus, tem misericórdia das famílias, Senhor, da nossa igreja, da nossa cidade. E, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, estamos encerrando nosso culto hoje. Eu vou pedir depois para o Cacá e a Fátima virem aqui para frente, para receberem o nosso abraço. Irmãs, Deus abençoe.
e que vocês tenham uma semana de muita alegria, todos nós. Quero agradecer o pessoal que nos assistiu pela internet, que Deus abençoe. Com uma oração silenciosa, estamos encerrados.